Boa noite. Eu estou aqui fazendo o papel de representação institucional do IESP, né, como vice-diretor, já que o diretor é parte integrante do evento. Achamos por bem trocar os papéis, na verdade eu apresento, ele fica na audiência por enquanto. Bom, é com grande prazer que eu dou as boas-vindas a todos vocês do IESP e faço a abertura do primeiro seminário do Núcleo de Pesquisas e Estudos do Trabalho, no PET, né, coordenado pelo professor Adalberto Cardoso. Eu acho que, quer dizer, só falar duas palavras mesmo, obviamente que é um eufemismo, mas eu talvez não imaginasse uma hora mais oportuna, apesar de triste, para discutir esse assunto no Brasil, uma vez que passou ontem, né, na CCJ, a nefasta reforma trabalhista do Michel Temer. Hoje o Janot entrou? O Janot parece que está imbuído tentando fazer o máximo possível antes de sair do emprego. Porque ele sabe que a partir de setembro tudo isso vai ser engavetado, como a gente imagina, mas não. Essa é a expectativa. De qualquer maneira, espero que dê certo. Voltando de novo ao papel que me cabe aqui, então é com imenso prazer que eu dou as boas-vindas a vocês. E é esse seminário tão importante, eu acho. Na mesa aqui de abertura, eu tenho do meu lado o Julian Guindim, que está representando no PET, e o Marco Aurélio Santana, da UFRJ, que está representando a ABET. Eu passo a palavra imediatamente para o Marco Aurélio, para tecer alguns comentários. Boa noite a todas e todos. Esse evento ele se inseria numa pretensão nossa, no caso da organização da ABET, numa trilogia que nós pensamos em fazer ao longo desse primeiro semestre, que era um seminário sobre a reforma da Previdência, que acabou virando, ou está virando, um dossiê para a nossa revista. Um que seria sobre o trabalho e a reforma trabalhista, e um terceiro mais de análise da conjuntura política, né? Então, eu acho que esses eventos seriam um pouco um esquenta para o nosso congresso, que vai ser em setembro de 2017, no IFIX. O NUPET e o IESP e o UERJ estão participando efetivamente da organização, e convido aquelas e aqueles que não estão ligados diretamente ao NUPET que participem, né, do nosso congresso em setembro, né. Eu queria agradecer muito, muito vivamente ao Adalberto, né, que é o nosso, não fiel escudeiro, mas nesse caso talvez sim um fiel tesoureiro, né? Ele está gravando ainda, eu pedi para ele não gravar essas coisas, mas ele, enfim, resolveu registrar, que se empenhou muito, né, desde o início para pensar, obviamente, essa atividade e o conjunto de atividades, né, tem se engajado muito na organização também do nosso congresso, como membro da diretoria, e por ter realizado efetivamente esse primeiro seminário, né. Queria também agradecer ao IESP pelo acolhimento, IESP e UERJ. O IESP tem uma trajetória já enorme, reconhecida, né, nessas discussões de trabalho, formal e informal, digamos assim. Então, acho que vai ser bem interessante esse evento aqui. E a equipe, né, do NUPET, porque a gente sabe que a gente organiza muito, fala muito, mas quem mete mesmo a mão na massa, né, nossas equipes, né? Então, eu queria também parabenizar por ter colocado em pé esse seminário. E, rapidamente também, para a gente poder começar também os trabalhos, eu queria ressaltar a importância de fazer um evento como esse, nessa conjuntura, né? E mais do que nessa conjuntura, que é um pouco maior, depois desse fato que o João já se referiu, mas eu queria chamar a atenção também para um outro que tem a ver, quer dizer,
tem a ver não com essa só resistência jurídica, né, apesar de hoje já ter entrado lá com essa ação, mas nós estamos fazendo um evento às vésperas, quer dizer, no junho de lutas e às vésperas de uma greve geral, né? Ainda em questão o impacto que essa greve vai ter, enfim, mas de toda forma é importante, porque os trabalhadores, apesar de toda essa conjuntura duríssima, né, que nós temos vivido, e os trabalhadores e as trabalhadoras principalmente, eles estão não só organizados, mas tentando resistir e impor resistências a essas forças regressivas, né, assim como fizeram em vários outros momentos da nossa história. Então, para terminar, eu queria só dizer que eu tenho certeza absoluta que essa noite e amanhã, né, são 2 dias de evento, vão ajudar muito, eu acho, porque a gente tem ficado muito na rua, e eu acho importante, eu vou falar um pouco disso depois, mas eu acho que esses espaços também são muito importantes, espaços de reflexão, e principalmente de reflexões coletivas, que podem ajudar muito a levantar pontos, questões, para orientar de forma mais qualificada a nossa ação. Então, acho que é só isso, era parabenizar efetivamente a organização. Boa noite. Então, em nome do NUPET, queria dar a bem-vinda a todos vocês ao seminário. Como falavam João e Marco Aurélio, um momento muito especial para discutir o trabalho na crise. Eu queria agregar que também estamos num espaço muito especial para os que frequentamos, que seja como mestrandos, doutorandos ou professores universitários. A UERJ é aqui na área metropolitana, onde mais forte tem impactado o contexto de crise nos nossos colegas, no nosso próprio trabalho. Então, além de ser um momento muito oportuno, também é um contexto muito especial para discutir o impacto da crise no trabalho. Além disso, queria comentar que para nós é o primeiro seminário e nós amanhã convidamos todos vocês, que o que vamos fazer amanhã é aproximadamente o que fazemos ordinariamente, que é discutir as produções do NUPET num novo formato, num formato mais hierarquizado e fundamentalmente aberto ao diálogo com pesquisadores de outras instituições. É só isso. Muito obrigado. Bom, ato contínuo, encerramos a mesa de abertura e passamos para a primeira mesa, né? Redonda, capitalismo, não tem título a mesa, né? A primeira mesa redonda, então. Obrigado. Pois é. Alguém quer coordenar? Thiago. Essa mesa ali de não ter nome não tem coordenador. É coisa de controlar tempo e essa coisa toda. É que o NUPET é um núcleo, é uma forma horizontal de organização. Pois é, achei até interessante. Mas você viu que rapidamente a ordem se estabeleceu de outra forma. Já que não vai mais o coordenador. Os meus cálculos continuam certos, nós tivemos 108 inscrições, eu calculei que teríamos 1/3 dos inscritos, e é mais ou menos isso que temos aqui hoje. Eu sei disso porque a gente, no seminário de juventude, nós tivemos 600 e tantos inscritos, apareceram 200 pessoas, então, né? Você quer coordenar o tempo, etc.? Vamos falar nessa ordem? Eu primeiro, depois o Marco, depois a Sayonara, pode ser? 25 minutos. 25 a 30. Bom, boa noite a todas e todos também. Eu vou falar um pouco sobre capitalismo contra a democracia e eu peço desculpas que eu vou ler porque não sei se eu vou conseguir ler todo o texto, porque senão eu vou perder coisas que eu acho que eu preciso falar, né? Esse texto, ou essa exposição, ela resulta
de debates que eu venho travando no âmbito de um grupo que é coordenado pelo João Félix, que acabou de sair, que foi convocado pelo Vanderlei Guilherme dos Santos. Esse grupo está se reunindo mensalmente aqui no IESP para discutir certos autores e livros, etc. Então, eu me pus a refletir sobre esse tema por causa disso. E vou começar dizendo que o Brasil vive um golpe de Estado, isso não é novidade, mas eu quero, a partir disso, discutir esse tema, né? O poder usurpado foi ocupado pelo conspirador Michel Temer, membro de um partido, o PMDB, que no início da crise política de 2015 tinha trazido a público um projeto de salvação nacional denominado Ponte para o Futuro, que a gente carinhosamente chama de Pinguela para o Passado, no qual propunha um conjunto de políticas que tinham sido repudiadas nas urnas em 2014, 2010, 2006 e 2002. A tal Ponte para o Futuro nada mais era do que uma receita neoliberal radical, agora sendo devidamente aviada pelos golpistas. A principal medida foi fazer aprovar uma emenda constitucional que congelou o teto de gasto da União por 20 anos, sendo que a referência do congelamento foi o gasto primário do ano de 2016, um ano de profunda recessão econômica. Nenhum país do mundo, nem mesmo a Grécia, adotou medida tão radical de austeridade fiscal. Essas medidas estão sendo impostas ao Rio de Janeiro agora, né, pelo governo federal. Além disso, estão na pauta do Congresso Nacional, como já foi mencionado, para votação acelerada, emendas constitucionais visando as reformas da Previdência Social e do direito do trabalho. Num caso, aumento da idade para se aposentar e aumento do tempo de contribuição, que pode chegar a 40 anos na versão mais moderada do projeto hoje em dia. Isso é, o brasileiro médio vai precisar contribuir continuamente por 40 anos para ter direito à aposentadoria integral. Isso vai impedir a aposentadoria pública integral da maioria dos brasileiros, que vai precisar se cotizar ou vai precisar cotizar para fundos de pensão privados, se não quiser perder renda com isso, favorecendo o sistema financeiro. No outro caso, da reforma trabalhista, está em pauta o ataque à organização sindical que hoje existente, o fim da justiça do trabalho e a flexibilização radical do mercado de trabalho por meio da liberação da terceirização para todas as atividades econômicas, medida já aprovada pelo Congresso e agora contestada pelo Procurador-Geral da República, e a transformação do modelo de relações trabalhistas de legislado, com direitos garantidos em lei, em negociado, instituindo a negociação coletiva como principal mecanismo de regulação do mercado de trabalho no Brasil. Não vou falar sobre isso, a Sayonara está aqui para falar justamente, né? Outras medidas pró-mercado estão em curso de maneira menos visível. O congelamento do teto dos gastos públicos, num horizonte de crescimento inevitável das despesas previdenciárias por pelo menos 10 anos, vai resultar na redução da margem de investimento nas demais políticas públicas, muito particularmente saúde e educação. O ministro da Saúde, por sinal, é um homem dos planos de saúde privada e já disse mais de uma vez que a saída para o Brasil é a criação de planos populares privados que desafoguem o Sistema Único de Saúde, produto mais importante da Constituição de 1988, que universalizou o acesso à saúde pública. Na verdade, o golpe de Estado que vilipendiou a democracia em construção no Brasil foi dado para obstruir o processo de consolidação da ordem constitucional fundada em 1988 e abrir as portas ao neoliberalismo tucur, derrotado nas urnas por 4 eleições consecutivas. É sempre bom repetir. Foi um golpe contra a democracia por ter subvertido a ordem legal e o princípio básico do rule of law, no caso, a regra de ouro, segundo a qual a mudança de governo, e aqui eu falo de mudança de governo enquanto mudança de políticas públicas, né, se dá por meio de eleições livres. E foi um golpe contra o projeto político, cuja guia mestra era a redução das desigualdades e a redistribuição de renda por meio da intervenção estatal. Como chegamos a esse ponto, que pensávamos sepultado no passado autoritário do país? O cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos sugere no seu A Democracia Impedida, lançado nesta sala há algumas semanas atrás, afirma que o golpe é um dos desenlaces possíveis do fato de que, numa democracia de massas, que precisa processar uma infinidade de interesses em competição na arena política, qualquer política pública tende a contrariar mais interesses do que aqueles que ela favorece, mesmo que essa política vise a constituição de bens públicos de amplo alcance. Interpreto essa hipótese no seguinte sentido: as políticas anticíclicas voltadas para a garantia do emprego e da renda dos trabalhadores, bem como a dar solvência à economia real em meio à crise mundial, ao produzirem a percepção nos mercados
de que o próprio governo se tornaria insolvente no futuro qualquer, visto por eles como próximo o suficiente para causar prejuízos nos credores da dívida do país, levou esses credores, ou seja, os bancos e os interesses a eles associados, incluindo o maior conglomerado midiático do país, as organizações Globo, e a classe média rentista e, portanto, credora do governo, a se mobilizarem para retirar do poder o agente que estava colocando seus interesses e sua riqueza em risco. Como não conseguiam fazer isso pela via eleitoral, patrocinaram um golpe de Estado. Os pretextos e mecanismos para isso utilizados não importam agora, o cenário era muito complexo. Mas o fato é que elites políticas ligadas a variados interesses, muitos deles escusos e associados a práticas históricas de corrupção, aceitaram o desafio e depuseram a presidenta Dilma Rousseff. O processo político democrático foi interrompido por interesses econômicos muito claros, que fizeram valer seu poder de veto às políticas públicas que os contrariavam por meio da subversão das regras do jogo democrático. Numa palavra, capitalismo contra a democracia. O Brasil é um caso limítrofe, como a Grécia e, em parte, Portugal, de um processo mais geral, planetário, de ataque à democracia pelo capitalismo financeiro. O programa de austeridade implantado pelo governo usurpador é claramente ditado pelos mercados, ou seja, pelos bancos cujas agências de risco, por eles controladas, reduziram o rating do Brasil, rebaixando sua dívida pública ao grau especulativo, mesmo tendo o Brasil quase 400 bilhões de dólares de reservas internacionais para uma dívida externa do governo central de meros 37 bilhões de dólares. E uma dívida pública bruta, antes do golpe de Estado, de perto de 70% do PIB, sendo a dívida líquida inferior a 40% do PIB, uma das menores entre os países de renda média e muito menor do que dos países ditos problemáticos da Europa. Esses dados são todos do Banco Central. A percepção dos mercados de que o país caminhava para uma insolvência decorreu do aumento da dívida pública bruta a partir de janeiro de 2015, quando estava abaixo de 60% do PIB. As políticas anticíclicas adotadas pelo governo Dilma Rousseff para estimular a economia e reduzir os danos da crise econômica haviam dado resultado até 2014, quando o país ainda conseguiu criar quase 2 milhões de empregos formais, reduzir a informalidade e trazer o desemprego à sua menor taxa histórica, embora as taxas de crescimento econômico fossem decrescentes desde 2011. No terceiro trimestre desse ano, a partir de 2014, né? Ou seja, o golpe de Estado ocorreu no momento em que o Brasil mergulhava em profunda recessão econômica e a dívida pública crescia de uma maneira que aos mercados pareceu explosiva. O golpe foi perpetrado com o discurso da salvação do país da insolvência fiscal. Por isso, somos um caso limítrofe de processo mais geral. As políticas de austeridade, que foram adotadas voluntariamente por boa parte dos países europeus depois da crise de 2007 e 2008 e também pelos Estados Unidos, em alguns casos após mudanças de governo pela via eleitoral, portanto formalmente democrática, para serem implantadas entre nós, precisaram subverter a vontade popular. Vou falar um pouco de austeridade. É um fato que a adoção de medidas de austeridade colocou o Brasil no mesmo movimento histórico que levou à consolidação fiscal das contas públicas à posição de dogma econômico planetário, com isso inaugurando uma nova era no capitalismo ocidental em sua relação com a democracia. Para formular desde já o tema central dessa intervenção, a austeridade fiscal é uma política econômica de governos democráticos inteiramente blindada à intervenção política na forma do "there's no alternative", não há alternativa, né? do neoliberalismo triunfante. Essa política econômica tem como resultado prático a transformação do fundo público, isso é, as receitas que os estados extraem da sociedade na forma de impostos para se financiar e para prover aos cidadãos as políticas sociais básicas, isso é, para redistribuir renda e promover a equidade. A austeridade, então, tem como resultado prático transformar o fundo público em avalista do sistema financeiro. O fundo público se tornou, hoje, a reserva de última instância a qual os bancos podem recorrer para se salvaguardar de crises em que se metam, fruto de suas práticas cada vez menos transparentes de especulação financeira em âmbito mundial. Foi o que aconteceu na crise de 2007 e 2008, que, segundo estimativas, consumiu até 2012 apenas 13 trilhões de dólares apenas do Tesouro norte-americano, além de 2 ou 3 trilhões de euros dos tesouros dos países da Europa, incluindo a Inglaterra, e esses dados estão no livro de Mark Blyth, que eu recomendo, que se chama Austerity, Austeridade, História de uma Ideia Perigosa.
Parte desses recursos já voltou às fontes de onde jorraram, mas outra parte, a maior parte, se liquefez em razão da desvalorização de ativos mundo afora. O curioso é que as medidas de austeridade que os países estão sendo coagidos a adotar têm como fundamento uma leitura da crise econômica atual que não tem amparo nos fatos. Segundo essa leitura, a crise teria sido deslanchada na Europa pelos déficits fiscais dos estados perdulários, como seria o caso da Grécia, da Irlanda, da Itália, da Espanha e de Portugal, grupo de países que a literatura econômica denominou pejorativamente de PIGS, com 2 Is, mas é óbvio que a referência aos porcos é evidente, né? Dados da OCDE para 2016 não deixam dúvidas de que as dívidas desses países começaram a crescer de maneira, em alguns casos, explosiva depois da crise de 2018. O crescimento da dívida pública seria, nessa leitura, uma consequência e não causa da crise atual. Como sugere Wolfgang Streeck, no seu polêmico livro Comprando o Tempo, Buying Time, The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, a crise retardada, né, do capitalismo democrático, cujo original alemão é de 2013, a crise fiscal dos estados decorre, dentre outras coisas, justamente das medidas de austeridade fiscal que reduziram o investimento público e o potencial de crescimento econômico dos países que tiveram, com isso, perda importante de receitas. Como sugere o mesmo Mark Bleth, já citado, políticas de austeridade não podem funcionar se todos os estados agirem dessa forma ao mesmo tempo. Se todos os países reduzirem sua capacidade de importação ao mesmo tempo, a exportação como saída para o crescimento econômico de um país em situação de ajuste interno deixa de ser uma opção, já que ele não terá compradores externos. O resultado é baixo crescimento para todos, que reduz a receita de impostos de todos, que afeta ao mesmo tempo a capacidade de investimento em infraestrutura por parte de todos os estados nacionais, a geração de emprego e a capacidade de consumo da população de todos os países. Trata-se de um círculo vicioso. A crise fiscal dos estados do capitalismo ocidental e também do Japão decorreria, segundo essa análise, não do fato de os governos se terem tornado mais perdulários, mas sim da queda de receita tributária de boa parte deles, no momento em que os governos precisaram gastar mais para salvar seus sistemas bancários, compostos de bancos grandes demais para quebrar. Too big to fail, não é isso? As políticas de austeridade adotadas pelos golpistas brasileiros retiraram o país da seara dos BRICS, que continuam focados em políticas de desenvolvimento econômico politicamente construídas, e nos lançaram novamente no mar incerto do neoliberalismo, como se o nosso país tivesse vivido as mesmas vicissitudes e os mesmos problemas dos que estavam no coração da crise financeira global. Ora, nossos bancos não foram afetados por essa crise, pelo contrário. Dentre os 5 maiores bancos que operam no Brasil, 4 são de capital nacional, sendo 2 deles estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E eles são responsáveis, esses 5 bancos, por mais de 65% das operações financeiras do país. Nenhum deles tinha posições nos derivativos que quebraram Merrill Lynch e Lehman Brothers e que obrigaram os governos a salvar os outros bancos, e isso porque a legislação brasileira coíbe e limita esse tipo de especulação. Ainda assim, as agências de rating rebaixaram as notas dos bancos brasileiros como se eles fossem bancos gregos ou espanhóis, numa demonstração de desconhecimento absoluto de nossa dinâmica financeira e da exposição de nossas finanças à especulação global. E mesmo assim, o governo usurpador de Michel Temer passou a adotar medidas de austeridade como se fôssemos a Grécia e como se tivéssemos vivido uma bolha imobiliária e como se nosso sistema financeiro tivesse vivido a bancarrota de muitos desses países. Numa palavra, também no caso do Brasil, não há base material para sustentar as medidas draconianas de austeridade que comprometerão o bem-estar de 2 gerações, medidas tomadas por um governo que não foi eleito e, portanto, sem a legitimidade que as regras da democracia representativa transferem aos eleitos. Vou falar um pouco sobre pós-democracia. O debate acadêmico sobre a relação entre capitalismo e democracia ganhou novas tintas nos últimos anos, certamente impensáveis para os teóricos e investigadores dos anos 80 e 90, 1980 e 90. Se tomarmos, por exemplo, o hoje clássico livro de Adam Przeworski, Capitalismo e Social-Democracia, de 1986, ou, do mesmo ano, o Politics Against Markets, de Espen Andersen, e compararmos com um livro, como o já citado Buying Time, do Streeck, ou com o Post-Democracy, do britânico Colin Crouch, publicado em 2000, veremos que os termos da discussão sobre aquela relação mudaram substancialmente. Mesmo o excepcional estudo de Espen Andersen sobre as variedades de capitalismo de inícios dos anos 90
soa hoje datado, incapaz de dar conta das dinâmicas atuais do capitalismo e sua relação com a democracia. O que mudou? Mudou o mundo ou mudaram nossas teorias e olhares sobre ele? Parece-me que mudaram ambos, embora eu recuse desde logo a noção positivista de que nossos interesses de pesquisa são determinados por mudanças objetivas no mundo, tal como ele é. O mundo é o que fazemos dele ao construirmos nossos problemas de pesquisa, informados pelos avanços e retrocessos de nossas teorias, abordagem que era cara tanto ao Marx quanto ao Weber, embora menos à tradição que liga Comte a Durkheim e aos positivistas contemporâneos. Então, sim, o mundo mudou, e muitas das teorias que construímos sobre o que ele é e para onde ele vai ficaram no passado. É o caso do vasto arcabouço teórico que procurou explicar ou compreender a relação sempre tensa entre capitalismo e democracia, ou mais precisamente, entre capitalismo e social-democracia. O cientista político alemão Wolfgang Merkel, outro Wolfgang, escreveu em 2014 um artigo que, no título, perguntava: o capitalismo é compatível com a democracia? A pergunta tinha um evidente tom retórico, pois o problema da possibilidade da convivência entre capitalismo e democracia está na origem do que conhecemos como social-democracia e orienta a reflexão sobre o capitalismo no âmbito das forças mais ou menos à esquerda, desde pelo menos a segunda metade do século XIX. A pergunta implícita que Merkel efetivamente responde é: em que condições o capitalismo é compatível com a democracia? Bem, o neoliberalismo radical não está entre essas condições. Pelo menos é isso que eu estou argumentando aqui. Por quê? No ano 2000, o britânico Colin Crouch já havia dado uma resposta premonitória ao cunhar o conceito de pós-democracia para se referir ao seguinte problema, abro aspas: enquanto as eleições ainda existem na pós-democracia, um futuro, e podem mudar os governos, o debate público eleitoral é um espetáculo estreitamente controlado, manejado por times rivais de profissionais especialistas nas técnicas de persuasão, que cobre uma pequena variedade de temas selecionados por aqueles times. A massa de cidadãos desempenha papel passivo, quiescente, mesmo apático, respondendo apenas aos sinais que eles oferecem. Por trás desse espetáculo de jogo eleitoral, a política é efetivamente moldada de forma privada pela interação entre governos eleitos e elites que, em sua maioria, representam interesses empresariais. Fecho aspas. Crouch não achava que tivéssemos chegado a esse ponto na crise da democracia representativa, lá em 2000, mas a pós-democracia parecia avançar perigosamente no horizonte, ameaçar, O texto de 2000 é de impressionante e visionária lucidez, porque coloca no centro da crise da democracia o poder da grande empresa global sobre os governos nacionais e a política de um modo geral. A grande empresa global é fruto de um conjunto de mudanças na forma como as empresas passaram a se organizar a partir dos anos 1980. Em lugar do grande complexo industrial empregando centenas ou milhares de pessoas, ela se transformou em coordenadora de empresas subcontratadas espalhadas pelo planeta, indiferentes a fronteiras nacionais, e sua gerência tornou-se apenas um centro de decisões financeiras. O objetivo de uma firma bem-sucedida, diz Crouch, é localizar-se primariamente no setor financeiro, porque é onde o capital existe em sua forma mais móvel, fecho aspas. A mobilidade do que ele chama de empresas fantasma, que são acumulações financeiras temporárias e anônimas, cujo capital muda constantemente de mãos na ciranda financeira global, montadas para coordenar uma massa de atividades desagregadas e subcontratadas. A mobilidade da empresa fantasma, então, é tal que impede seu controle por governos nacionais. A empresa global não se instala num país se a legislação de proteção ao trabalho não for flexibilizada, se não receber incentivos fiscais para pagar menos impostos ou não pagar imposto nenhum, se a regulação do mercado financeiro não for flexível, se não puder fugir rapidamente em caso de choques externos, etc. Na pós-democracia, onde os debates eleitorais são dominados por empresas de marketing eleitoral, a agenda da empresa global pode ser assumida por partidos políticos sem que apareça como o que de fato é, o interesse de um pequeno grupo de indivíduos muito ricos agindo contra os direitos sociais e políticos das maiorias relativamente apáticas e mal informadas. Ora, o que está sendo dito é que a assim chamada economia real passou a estar inteiramente imbricada no mundo das finanças globais e os interesses das grandes empresas se deslocaram de qualquer compromisso com as populações dos países onde se instalam. Ao contrário, a afinidade eletiva da empresa global é com os mercados financeiros. Tem um telefone tocando aí, gente.
Certo, mas é preciso matizar um pouco as conclusões de Crouch. A grande empresa global, contrariamente ao mundo das finanças, está ancorada no território e é, muitas vezes, identificada com a pátria. A General Motors é indubitavelmente norte-americana, assim como a Volkswagen é alemã, a Toyota japonesa, a Renault francesa e a Samsung coreana, mesmo que nenhuma delas seja hoje de propriedade exclusiva de capitalistas ou governos norte-americanos, alemães, japoneses, franceses ou coreanos, pois fazem parte de grandes conglomerados econômico-financeiros com milhares de acionistas espalhados pelo mundo e por serem, muitas vezes, parte de uma mesma joint venture, como é o caso da Renault e da Nissan, ou da Chrysler e da Fiat. E o fato de a indústria, bem como o comércio e os serviços globais, dependerem das legislações nacionais, tais como as regras de proteção do trabalho e os regimes tributários, faz com que tenham, sim, interesse, por que não dizer legítimos, em interferir nos processos legislativos, de preferência para homogeneizar a legislação em escala planetária, como que era a tese da pós-democracia, ou, não sendo possível, para se aproveitar das vantagens comparativas de determinados países. A pós-democracia é um conceito sedutor, mas não leva em conta o fato de que interesses nacionais, como o de proteção da sociedade na chave lá do Polanyi, têm impedido que as legislações dos países convirjam para o que os bancos já conseguiram no âmbito da regulação dos mercados financeiros. Isso é, a liberalização total dos mercados de trabalho, serviços e produtos, mundo dos sonhos do neoliberalismo radical. Seja como for, depois da crise de 2007-2008, que ainda nos consome, se substituirmos o termo empresa global por sistema financeiro global, na tese de Crouch, temos a definição precisa de neoliberalismo financeiro, no qual os bancos se tornaram too big to fail, impondo aos países as políticas de austeridade que oneram as populações locais, porque there is no alternative, como dizia a dama de ferro, Margaret Thatcher. Iron Maiden, né? Então, caminhando para o final, mas vai ser um final que vai levar um pouquinho mais de 5 minutos. Causa espécie que medidas de austeridade que afetam milhões de pessoas possam ser tomadas com o consentimento dessas pessoas. Consentimento expresso nas escolhas eleitorais de partidos que alardeiam explicitamente como plataforma de governo suas metas de enxugamento do Estado e redução de direitos sociais, como foi o caso da França agora, do Macron, né? A pós-democracia de Crouch é uma hipótese explicativa plausível, mas não pode ser toda ela, já que nos levaria a imaginar que o demos das democracias contemporâneas é de fato apático, quiescente e, sobretudo, mal informado. O Brasil, pós-2013, que viu brotar do chão milhões de pessoas em movimentos diversos, demandando tudo de todos, mas principalmente do governo federal, seria uma amostra do contrário. Numa leitura possível, embora de difícil comprovação empírica, o governo Dilma Rousseff não teria resistido às investidas golpistas de uma fração das elites políticas porque estas se viram secundadas pelo clamor das ruas. E apatia não rima com ruas clamorosas. Certo, mas a hipótese de Crouch vem ganhando adeptos ainda que por outras vias. É montante a onda de estudos que sustentam que um dos sérios problemas das democracias representativas atuais seria o de que o cidadão comum não tem informação suficiente para tomar decisões sobre questões tão complexas como escolher entre investir em exploração extraterrestre ou atacar um país vizinho, entre privilegiar a pesquisa com células tronco humanas ou sobre o câncer de mama, entre investir em uma nova estrada ou em energia renovável, etc. Essas decisões estariam distantes demais da capacidade de discernimento da grande maioria dos eleitores e, por isso, suas escolhas eleitorais seriam guiadas por questões não diretamente relacionadas com os programas dos partidos políticos. Essa é uma versão mais radicalizada da tese da desinformação do eleitor na pós-democracia, mas sua presença na produção acadêmica recente sobre os problemas da democracia não é desprezível. Em sua versão mais radical, sustenta-se que a maioria do eleitorado é simplesmente incompetente para escolher entre políticas públicas concorrentes trazidas à discussão eleitoral pelos partidos e, por isso, deveria ser impedida de votar. Tem um autor chamado James Brennan, que é um analista da democracia, que diz explicitamente isso, e propõe a epistocracia, isto é, um governo dos sábios, né? Os platões do planeta deveriam governar.
Apesar do estranhamento que posições como essa despertam em pessoas como eu, né, que construí minha trajetória estudando sindicatos, formação de classe e de identidades coletivas e construção dos direitos do trabalho no Brasil, do ponto de vista da consolidação do nosso tacanho estado de bem-estar, ainda assim não posso deixar de concordar uma vez mais com o Vanderlei Guilherme dos Santos, para quem o problema da informação e do conhecimento ou não do eleitor sobre os temas cruciais que animam a vida coletiva é real, do ponto de vista do funcionamento das instituições voltadas para traduzir preferências eleitorais em cadeiras nos parlamentos e nos poderes executivos e, com elas, em políticas públicas. Esse problema não pode ser negligenciado pelas teorias sobre a democracia que postulam, por exemplo, a deliberação ou a participação como solução para os dilemas relacionados à baixa representatividade dos sistemas políticos no capitalismo atual e ao repúdio generalizado mundo afora à política dita tradicional por essas teorias. Que não me entendam mal. As teorias que postulam a desinformação e a incompetência do eleitor para escolher seus representantes partem, do meu ponto de vista, de uma leitura elitista sobre, por exemplo, a informação e a expertise que os eleitores precisam ter para votar corretamente. E mesmo o conhecimento que os próprios políticos têm e podem ter sobre os temas sobre os quais decidem. Nenhum partido traz ao debate eleitoral a opinião de cientistas sobre viagens a Marte, por exemplo. Espera-se, pura e simplesmente, que o governo escolherá as melhores pessoas e os melhores especialistas para tratar dos temas sobre os quais a maioria de nós é ignorante, incluindo os políticos. O voto num candidato ou num partido é também um voto de eleitor, um voto de confiança. Espera-se eleger, com o voto que o eleitor consigna, um conjunto de pessoas que o eleitor imagina que tomará as melhores decisões, ou as delegará a especialistas, tendo em vista seus interesses ou sua visão de mundo. Se isso ocorrerá ou não, é problema para a eleição seguinte, quer dizer, o eleitor poderá reavaliar sua decisão em função das políticas que seus eleitos tentaram ou conseguiram implantar. Por outras palavras, tendo a achar, concordando com Arthur Lupia, um autor que também está discutindo esses temas, que o eleitor tem razoável noção de seu próprio interesse e é capaz de julgar de maneira também razoável as opções que lhe são oferecidas nos processos eleitorais, principalmente porque as preferências são, de um modo ou de outro, moldadas, no caso dos Estados Unidos que ele estuda, né, pela identificação partidária ou, no nosso caso, por processos difusos de identificação com quem está comigo e quem está do outro lado, né? Isso não quer dizer que as preferências do eleitor, uma vez convertidas em voto, serão efetivamente representadas, já que o escolhido por ele precisa de alguns milhares de votos de outros eleitores, ou milhões no caso de eleições presidenciais, de modo que a relação entre o conhecimento ou informação do eleitor, transformada em voto, e a composição dos parlamentos ou governos é muito tênue e incerta. Logo, não me parece sensato atribuir a eleitores mal informados e apáticos a guinada à direita que estamos assistindo no mundo ocidental, expressa nas políticas de austeridade que punem a maioria. No caso específico do Brasil, o eleitorado recusou essas políticas em 4 eleições consecutivas e vem protestando cada vez mais com mais intensidade e veemência contra o governo usurpador que as está implantando. Amanhã tem outra greve geral. No nosso caso, parece mais plausível a hipótese de que o golpe de Estado foi um ataque dos interesses financeiros contra a nossa democracia, como vem ocorrendo de maneira mais ou menos intensa também na Europa. Como os usurpadores têm pouco tempo de mandato e, mesmo não tendo lendo Maquiavel, estão tomando as medidas drásticas o mais rápido possível e no assodamento que deixa claro que o projeto vinha sendo gestado há muito tempo. O preço será pago por 2 gerações de brasileiros, como eu disse, e se as políticas não puderem ser revertidas no jogo da política, isso é, se não recuperarmos no futuro próximo o controle sobre o processo democrático, desenlace, por hora, coberto de incerteza. A pergunta que devemos fazer é, se os usurpadores perderem as eleições presidenciais em 2018, entregarão o comando do Estado a forças eventualmente adversárias da austeridade? O problema dos golpes de Estado é que não sabemos até onde os usurpadores estão dispostos a ir para impedir o acesso ao poder por parte de grupos que se opõem aos interesses que representam. Isso cobre de incerteza os horizontes de nossa frágil democracia, cujas instituições não estão se mostrando capazes de resistir ao puro e bruto jogo dos interesses privados. As instituições não estão funcionando. É isso, obrigado. Eu vou não produzir um texto como fez o Adalberto. Na verdade, eu vou lançar mão aqui de 3 ou 4 notas muito breves. Vou tentar ficar nos 20 minutos e, caso tenhamos tempo, a gente pode desdobrar no debate.
Algumas coisas eu vou acabar repetindo do que o argumento do Adalberto, com alguma, obviamente, diferença, para não parecer também que é tudo igual sob o sol, né? Temos algumas distinções. Eu acho que é óbvio para todo mundo que a gente vive um momento crucial, né, do nosso país, da nossa democracia e principalmente do nosso mundo do trabalho, né? Do meu ponto de vista, é um processo de grandes proporções que está sendo levado a cabo e que vai produzir, né, se essa marcha continua, apesar das resistências que estão se impondo, né, mas pelo que está sendo colocado, uma verdadeira devastação no nosso mundo do trabalho, com fortes impactos à vida de trabalhadoras e trabalhadores, não só hoje, como uma coisa pontual, mas eu acho que o amanhã também. Vivemos uma crise, né? Daí o tema que também vai estar no nosso congresso e da BET, e está colocado aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Quando eu estava pensando sobre a questão da crise, eu me lembrei de um texto do Werneck, em que ele chama atenção para o entroncamento de crises. E eu fiquei pensando se é uma crise só, se são muitas crises, como elas se articulam e também o que tem de subjacente nessas crises. Mas, de toda forma, sendo uma só, sendo muitas, estando articuladas ou não, eu fiquei me perguntando a que elas se destinam, né? A que serve a crise? E como vai se desdobrar essa crise? Há posições que veem apenas negatividade na crise, né? Então, sinalizam constantemente para os seus efeitos deletérios, ou melhor, para os seus efeitos regeneradores sobre o sistema. Eu mesmo coloquei, certa vez, no meu WhatsApp, de uma manifestação na Espanha, em que se dizia o seguinte: não é, como se dissesse assim, não é a crise, né? É o sistema. Ou, sendo mais, zoando mais, seria, não é crise idiota, é o sistema. Né? Então a gente fica falando de crise, quando na verdade essas crises servem ao sistema para a sua regeneração. E outros, né, pensam nas suas positividades também, que é as possibilidades que elas abrem essas crises. O seu didatismo, de que maneira, por exemplo, os trabalhadores, os movimentos podem lançar mão dos espaços abertos por essa crise para avançar. Né? Pensando no capitalismo como um sistema de crises, né, seria interessante, dialeticamente, pensarmos o que essa crise ou essas crises trazem, não é tanto de efeitos deletérios, obviamente, mas também articuladamente como possibilidades, né? Para a gente não fique achando e caímos todos em depressão de que já está tudo resolvido por um determinado lado, mas também não ficamos aqui achando que também está tudo resolvido para o outro lado, positivamente, e que a gente vai sair disso de forma muito tranquila. Em momentos como esse que vivemos, cada vez mais eu acho que é interessante apurar os instrumentos, né, de qualificação, medida, proposição e principalmente de ação efetiva, para que a gente possa atravessar esses tempos. Né? Eu também acho que é preciso que, já entrando na segunda nota, é preciso que se veja, para além de uma certa fenomenologia, o que subjaz a essa crise. Né? Uns falam de crise política, outros falam de crise econômica, de crise institucional, outros falam que é a crise do fim do mundo, que tudo vai acabar, enfim. Eu acho que a gente precisa pensar essa crise com o que subjaz a ela, que seria uma crise do capital. E, com ela, uma ofensiva que está sendo empreendida pelo Estado burguês sobre trabalhadoras e trabalhadores, né? E contra, né, como o Alberto já chamou aqui, a democracia, etc., e contra aquelas políticas que, ainda que mesmo tímidas, foram implementadas e empreendidas no Brasil recente. Né? Como em outros momentos, né, na busca de saída para essa crise, está se lançando mão, né, de políticas de ajuste. Né? Isso também não tem nenhuma novidade.
políticas de austeridade, e eu acho interessante que a gente chame atenção para isso, embora pareça uma certa obviedade, mas no Brasil se falou muito de reforma da Previdência, reforma trabalhista, PECs do fim do mundo, etc., quando isso, na verdade, poderia também ter um peso político importante para os próprios movimentos que lutam contra essas supostas reformas, se a gente conseguisse fechar tudo isso, né, e, como o Adalberto chamou a atenção aqui, num conjunto de políticas de austeridade. Eu acho que isso é importante, não é só uma questão conceitual, eu acho que isso tem impacto político, efetivamente. Eu acho que a fragmentação acabou trazendo, em termos da formulação, um conjunto de problemas. Ou de contra-reformas, efetivamente, não é, que a gente tinha avançado muito. Está claro para todo mundo que esse conjunto de políticas é um conjunto de políticas bastante regressivo, não é? E está se posicionando contra reformas que haviam sido feitas, efetivamente, para se tentar, de certa forma, reformar o capitalismo. Essas mudanças, eu acho, em termos das políticas de austeridade, são mudanças no capitalismo, obviamente, para preservar os seus pilares, né? Só que agora, é claro, o capitalismo é o capitalismo, pode ser que ele é sempre igual, mas ele é sempre diferente também. Se a gente achar que também que ele é sempre igual, a gente perde a dimensão dos contextos, né, locais e também o contexto global, né? Só que eu acho que é a mudança para manter os seus pilares, mas agora com fio condutores de um neoliberalismo que eu também não acho que é tão igual ao que nós tivemos, que talvez 1.0, porque a conjuntura era diferente, a correlação de forças era diferente naquele contexto, e talvez nem sei se se usa mais essa linguagem em termos da informática, mas talvez a gente vai entrar agora no neoliberalismo 2.0 e sem nenhum tipo de filtro, né? Que é isso que eles estão projetando, né? Que é extremamente conservador, cada vez mais com uma roupagem fascista, racista, machista, homo, lésbico, transfóbico e tudo de mais regressivo que a gente possa imaginar e que já está vivendo efetivamente nos dias que correm, né? Só que essas mudanças também, elas dependem, como eu chamei a atenção, das correlações de força. Por isso que eu acho que falar do neoliberalismo nos anos 90 era uma coisa e falar do que está se tentando se plantar agora é uma outra, né? E que depende também de conjunturas e contextos, como eu chamei a atenção, locais e globais. O que se tem visto também, do ponto de vista político, é que aparentemente o capital está querendo também se deslindar dos seus personagens clássicos aí, que são os políticos, né, os seus supostos representantes, e está se querendo passar por uma ideia de não político, de não política, né? Nega a política, achando que também a política, mas aqui no Brasil é tudo corrupto, não é? A política não serve para nada, efetivamente a gente tem que lançar mão de outros personagens para que possam cumprir esses desígnios. Fazendo uma provocação, parece que o capital está buscando ação direta, né? Porque ele está querendo tirar esses personagens que são só representantes e coloca diretamente personagens como Macri, como Dória, como Trump, né? Então, essas figuras que já representam diretamente o mundo empresarial, que assumem agora a linha de frente dessa ofensiva, né? É uma crise, né, que se localiza em termos de epicentro, nós sabemos, ali em 2008, e que, no primeiro momento, como se dizia à época aqui no Brasil, chegou ao país como uma marolinha, né? O problema é que essa marolinha depois cobrou seu preço, né? Se transformou numa onda e a gente correu o risco, de certa forma, de tomar um grande caixote e ainda estamos vivendo aí em termos do caldo que esse processo está trazendo. Essas políticas de ajuste também, eu queria chamar a atenção para isso, e é bom que se diga, elas tiveram acolhida já no pós-2014, no seio do governo Dilma. Isso também é importante, para que a gente possa pensar, independente das posições, mas ter ideia de onde a gente está, o que está acontecendo, de onde essas coisas vêm, né? E é preciso que se diga também que a Dilma entregou um pacote que não estava indicado na campanha, tá certo?
Então, isso também é importante que a gente frise. E ao contrário, não é? Ela entregou um pacote que era o inverso do que estava sendo dito, aliás, com termos, frases e posições que foram utilizadas contra os seus adversários, não é? E isso também não foi um processo que se deu no médio prazo, ou seja, você assume com um determinado plano e aquela coisa começa a desandar e você assume pressionado por uma série de... Vamos lembrar que foi de imediato, não é? O próprio discurso de vitória ali já tinha alguns elementos e depois a gente não precisa comentar a questão do Levi, né? E, enfim, e não só ele, mas o próprio eixo, né, que o governo acabou seguindo, né? É muito mais complexo do que eu estou dizendo, obviamente, eu estou dizendo que isso é muito, muito esquemático, mas, enfim, é o que tem por conta do tempo. Demandaria muito mais tempo para deslindar essa questão, mas seria interessante pensar também um certo desajuste, não é, no timing aí, porque também as pessoas ficam pensando, mas se a Dilma representa, não é, essas políticas, por que precisa efetivamente tirar a Dilma, né? Tinha aí também a questão do timing, que um processo dessas reformas, obviamente, estava sendo muito mais lento por conta da trajetória, por causa da base, por causa da herança do próprio governo, etc. Não estava na velocidade, efetivamente, que o capital demandava, né? Tem também, a gente pode falar depois, a diminuição da taxa de juros em 2011, que isso gera, né? O André Singer diz, quer dizer, baixou a taxa de juros, mas não falou para a sociedade, né? Então também as pessoas não teve nenhum tipo de articulação para que isso se transformasse efetivamente num determinado tipo de política que não só uma política econômica, né? E já desde 2013, ou pelo menos em parte dele, e aí eu queria também chamar atenção para o fato de que eu não estou entre aqueles que acham que 2013 que tudo começou em 2013, né? Porque eu também já sou da época que tudo começou em 78, entendeu? Então, enfim, nem tudo começou em 2013, mas muita coisa importante aconteceu ali. Também não acho que é uma leitura que se está se fazendo hoje que o MBL é a representação acabada de 2013. Eu também não acho isso, né? Isso é perder de vista um conjunto de forças políticas de esquerda que estiveram também na base desse movimento de 2013 e comprar de barato, obviamente que era um movimento em disputa, né, como as narrativas posteriores também estão sendo disputadas, mas é importante lembrar que ele representa, não é, uma forte organização de setores de esquerda que estavam se colocando naquele momento. E eu acho que parte de 2013 poderia ter se tornado explosivo, né? E que vai demonstrar para certos setores que também, efetivamente, esse mesmo governo que já vinha com uma série de problemas, ele, de certa forma, perde as ruas. Ele perde as ruas, em parte, para muitos setores de esquerda e perde a rua para setores conservadores, né? E demonstra também que os movimentos sociais que estavam mais identificados com o governo naquela oportunidade estavam tendo muita dificuldade de diálogo, de organização, de interlocução com aquele movimento vivo. O que significava também, se esses setores estavam no governo para efetivamente mediar, talvez, esse processo, ele talvez não fosse o melhor interlocutor nesse sentido para fazer essa transição e fazer as reformas, né? Porque o fundamental, é importante que se diga, era fazer as reformas, né? O golpe, claramente, entre outras coisas, era para estancar a sangria. Isso aí o camarada Caju tem toda a razão. Era isso, né? Mas, no fundo, era para acelerar o timing da austeridade, que era desejada, era isso. Era isso. Não dá para ficar, pode pensar, especular e etc., mas, no fundo, é isso. E apesar da palavra de ordem internacional, né, dos movimentos sociais, que já é histórica, de que façam os ricos pagar pela crise, o capital só tem um desígnio,
os trabalhadores que paguem pela crise. Isso também é meio óbvio, né? E eles que já pagam, e elas que já pagam cotidianamente, né, para o capital, devem agora pagar pela crise efetivamente. Então, esse custo cai historicamente, sobre trabalhadoras e trabalhadores. Ajuste, se fosse uma palavra de ordem, seria explicitamente, só que não é assim, mas é que a gente pode, seria ajuste fiscal para pagar o capital. Tá certo? Financeiro, dívida pública, não é? Tudo isso que a gente, e que precisa ser acelerado. Não é à toa também, nem por acaso, que na crise, aí já não mais da Dilma, mas do Temer, que na verdade, como diria a musiquinha lá, pagou com traição, né, e recebeu o que está recebendo. O Temer manifesta o tempo todo a prioridade número 1 de fazer as reformas. O tempo todo. Ele não fala outra coisa a não ser tem que fazer as reformas, está tudo andando correto, porque o correto é fazer as reformas. Se fizer. E ainda é mais didático que muitos outros personagens assumam publicamente na televisão, falam isso exatamente. Não importa o governo. O que importa são as reformas. É esse o ponto. Está mais do que claro, mais didático do que isso, eu acho que é impossível. Agora, também nada se fala de taxar as grandes empresas, taxar as grandes fortunas, porque a lógica não é fazer os ricos pagarem, é fazer os trabalhadores pagarem, né? Já era um pouco antes e agora mais ainda, né? Está mais claro que o dia, embora estejamos à noite, né, mas o dia tem feito dias bem claros. E o custo deve cair sobre trabalhadoras e trabalhadores. Obviamente, a Adalberto já falou sobre isso, e a gente sabe, a política de austeridade não é local, obviamente. Ela impacta o mundo do trabalho por todo o globo, né? E aonde tiver a possibilidade de alguma legislação protetiva, progressista e avançada, vai ter que ser devastada. É uma floresta que precisa ser deitada a todo custo, né? E como regularidade também no Brasil e em outros cenários, o perfil dos atingidos é de jovens, negros, negras, mulheres, né? LGBTs, que perfilam sempre entre as populações mais vulneráveis e precárias. E que as políticas de austeridade, por óbvio, vão afundar, né, cada vez mais, em termos sociais. O que se visa é a utopia do capital, do trabalho sem direitos, desprotegido, sem qualquer tipo de desmercantilização dessa mercadoria. Atacam as leis do trabalho, desprotegendo hoje, e as da Previdência, desprotegendo amanhã. Em nome de uma modernização, né? E é interessante, né, nas imbricações entre moderno, tradição, enfim, por aí vai, é que o moderno hoje é voltar ao século XIX, se não antes, né, em termos do trabalho. Agora, por óbvio, eu entro na terceira nota, utopias são várias coisas, né, mas entre elas também são projetos. E projetos, para se efetivarem na vida real, produzem resistências, oposições, que são reais também, porque tem gente na frente. Obviamente você pode pensar o que você quiser, mas efetivamente tem gente na frente na hora que você vai implantar os seus projetos. E aí eu chamaria atenção para as resistências. Vivemos, no meu ponto de vista, o encerramento de um ciclo. Talvez também de vários ciclos, se podemos pensar, ou de subciclos, enfim. E que envolvem as forças sociais do trabalho. Há aí um ciclo de mobilizações, que obviamente tem subciclos, enfim, que vai pelo menos esse ciclo, pelo menos das lutas do ABC até o período Dilma, né? Quer dizer, o ABC foi uma referência grande em termos de organização, de propostas, de palavra de ordem, inclusive se colocou, inclusive, como um projeto que chegou ao poder, né, que chegou ao governo, com uma das suas lideranças mais expressivas, e basta ver o número de sindicalistas ligados a esse movimento, que, obviamente, ocuparam espaços no governo, né?
mas que talvez, aí é uma questão, talvez ali se encerra, né? E óbvio, você encerra ciclos e você começa outros, né? Pode ser que esse ciclo novo esteja se abrindo, né? Um outro ciclo. E que com características, eu acho, diferentes desse ciclo anterior. Obviamente, esses ciclos também não terminam assim, tão rapidamente, tem períodos de transição, né? Pode ser que a gente esteja vivendo exatamente isso. Eu acho que uma parte dessa mudança tem a ver com 2013. Volto a dizer, por isso que eu quis fazer aquela breve nota lá atrás, né? Até antes, porque também as pessoas falam muito de 2013, obviamente, inclusive depois falaram que 2013 mudou a performance dos movimentos, movimento social, movimento sindical, os trabalhadores, quando na verdade as greves de Giral e Belo Monte já estavam ali claramente marcadas por uma juventude trabalhadora precária, ainda que no oásis do pleno emprego precário, né? Na greve dos garis, por exemplo, de 2014, né? O ascenso organizativo e mobilizatório do movimento dos trabalhadores sem teto, por exemplo, que são jornadas muito valorosas e são importantes, né? E todas têm demonstrado uma certa fadiga de formas de representação e de ação, né? Que importaram também uma radicalidade importante e um certo ultrapassar das máquinas tradicionais de representação. E é uma questão, né? O que tinha sido o novo sindicalismo ainda tem fôlego para incorporar essa criatividade? O que mostrou 2011, 2013 e depois? Não é? Será que porque essas lideranças foram tensionadas, né? Em 2013. Então a gente tem que se perguntar como é que se deu essa interlocução e depois a articulação. Um outro ponto, quer dizer, em termos dos ciclos, esse é um ciclo de mobilizações, mas o outro tem a ver, eu acho, com leituras estratégicas sobre o papel do Estado. Né? Porque os nossos problemas, não vai dar tempo, tem que terminar aqui, porque eu sou bastante disciplinado, tem que terminar rápido, não vai dar para falar muito, então não é só questão tática, eu acho que a gente tem problemas estratégicos, porque também a gente fica muito seduzido, digamos, pelo taticismo, né? Nós temos problemas estratégicos, quer dizer, ocupar o governo, não é? E isso tem a ver com essa experiência recente, né, do governo Lula e do governo Dilma. A gente precisa fazer uma avaliação, precisa fazer balanço profundo, precisa fazer autocrítica, né, e que impõe pensar quais os resultados, né, desse ciclo, né, que está marcado como um ciclo de conciliação de classe. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Não é uma questão de descartar, por simplesmente, mas efetivamente fazer um balanço, que eu acho que já era tempo de estar sendo feito. O problema é que, obviamente, com a própria processualidade do golpe, com essa temporalidade, isso tem sido dificultado bastante, porque nós temos algumas questões importantes a lidar também, então esse papel, esse processo de balanço e avaliação está sendo dificultado. Eu tenho talvez 2 minutos e meio, segundo o Tiago aqui. Eu vou passar para a última nota, então, que eu coloquei aqui, mas o que fazer, né? E aí botei, mas ajornando, eu acho que mais do que o que fazer, é o que querer, né? Se a gente está pensando em termos não só táticos, mas também estratégicos, o que a gente quer efetivamente, né? O que as forças sociais do trabalho, efetivamente, nessa conjuntura, o que elas, né, poderiam propor, o que elas propõem, como é que está essa questão em termos da crise e da própria luta pela superação dos impactos dessa crise, né? Preciso chamar atenção também porque que a gente tem um norte, né, uma orientação e tem, obviamente, programas, né, para que a gente saiba por que é que a gente está, o que a gente está buscando. Agora, esse programa também não pode ser por simplesmente uma lista, né, fria, como se fosse uma lista de supermercado, que a gente vai listando pontos, ou atuais, ou históricos, e a gente tem que... coloca aí, porque isso é importante. Eu acho que, para dar conta do que está acontecendo, eu acho fundamental que esse programa, né, essa plataforma,
esteja identificada com as forças mais dinâmicas e vivas, não é, dos movimentos, não é? Porque senão corre o risco simplesmente da gente repetir outros momentos e que simplesmente listamos, não é, pontos, né? É um programa que eu mencionei isso agora, um pouco antes, e tem que buscar efetivamente a superação, né? Obviamente após de um balanço muito detido, claro e talvez fraterno, dessa experiência, desse ciclo que eu acho que se findou, de programas que foram já apresentados, que de certa maneira estão esgotados ou que foram derrotados. Então também não adianta a gente ficar repetindo. Me preocupa, por exemplo, com esse processo todo para o próximo ano, toda essa discussão também de candidatos de esquerda que vão reconciliar o país, né? Tenho medo porque a própria conciliar já está no reconciliar, então eu tenho medo, pode ser que esteja se duplicando, né, ou revivendo a mesma coisa, que é um reconciliar, ou seja, conciliar novamente diante de todo o quadro que nós vimos, né, em termos das alianças, em termos dos programas que foram defendidos, né, então isso é importante que a gente ressalte. Também já falei, vou só repetir aqui, de que não são só erros táticos, né, mas sim erros estratégicos que podem nos ter trazidos até aqui, que podem ter colocado também as forças sociais de trabalho nessa situação em que elas se encontram, né? Então nós temos que nos perguntar o que nós queríamos efetivamente há um certo tempo e o que nós fizemos efetivamente para efetivar o que nós queríamos. Será que o que nós fizemos foi efetivamente o mais adequado para conseguir o que nós estávamos buscando, né? Então essa é uma questão também que precisa estar no nosso radar. A via institucional produziu ganhos importantes, mas precisamos também pensar nas limitações que as vias institucionais também sempre nos colocaram. E até indagar hoje, efetivamente, qual seria o que serviria hoje retomar o governo, por exemplo. Essa é uma questão, né, diante da experiência recente. É indispensável também, eu acho, a articulação e a combinação de todas as lutas, e nós temos muitas, né? A gente acha também que está todo mundo passivo, que está todo mundo aceitando tudo, tem uma inquietação social enorme, né, com potencial explosivo bastante grande, né? Em setores organizados e em setores desorganizados. Eu acho que ficou muito claro. Claro que não dá para ficar comparando a maior manifestação, a maior mobilização, só porque foi feita agora. A gente sabe que a gente está num momento de defensiva. Nós conseguimos uma breve ofensiva dentro de um contexto de defensiva, então é importante, mas conseguimos esse momento de ofensiva, então nós temos que aproveitar desse momento, né? Então é preciso lembrar que a greve geral do 28 de março foi muito importante, foi um movimento importante, tá? Isso tem que ficar claro, e o Ocupa Brasília também foi. Tá? Não estou aqui dizendo que foram os maiores do mundo, os melhores, mais bem organizados, mas que demonstraram efetivamente nessa conjuntura alguma capacidade que nós basta ver também muitos atos no Rio de Janeiro, em outras capitais, a importância que efetivamente essas manifestações têm tomado e que precisam ser combinadas e articuladas se a gente quer dar respostas mais amplas também a esse quadro que a gente está vivendo. E aí também tem questões históricas, como buscar, nem sempre as relações entre movimentos, organizações, coletivos, foi das melhores, foi das mais fáceis, etc. Não é simples, né? Principalmente o movimento sindical, né, que eu dedico mais atenção a ele, é preciso que assuma que tem muita arrogância, tem uma ideia de centro vindo dos sindicatos, que num contexto como esse está muito questionada. Então não adianta os sindicatos também acharem que eles vão resolver tudo pura e simplesmente. Então também ficar hierarquizando pautas, hierarquizando movimentos, hierarquizando coletivos, nós temos que saber a que serve ou a quem serve esse tipo de proposição e de postura, né?
Obviamente, sindicatos, movimentos sociais, coletivos têm tarefas diferentes, escopo diferente, proposta diferente, vinculação com o mundo também muito diferente. Mas eu acho que nada impede que a gente busque uma articulação desse projeto, né? As frentes, por exemplo, de mobilização que a gente tem tido no Brasil recente têm sido muito importantes, têm sido exemplos muito ricos dessas novas possibilidades que a gente pode ter, né? Já falei da via institucional, eu acho que é importante, eu acho que a rua não vai resolver tudo, né? A gente sabe disso, mas sem rua a gente não vai ter mudanças substantivas. Eu acho que a gente pode até conseguir algumas mudanças, etc., mas sem a nossa presença constante, massiva na rua, regular, a gente não vai conseguir essas mudanças substantivas, né? Bom, eu estou já terminando, já até passei do meu tempo. Pois é. Mas a gente sempre fala isso, disciplinado é o indisciplinado. A gente fala, não, eu vou fazer breve, você fala mais, né? Então, e aí eu terminaria, assim, tem que falar da greve geral de amanhã, né? Quer dizer, a gente falou da última, que foi importante, mas tem que falar da greve de amanhã. E é interessante, muita gente apostando nisso, mas isso demonstra, é importante que a gente pense, né? Nós estávamos todos recolhidos, vamos pensar em termos de força social, estávamos muito recolhidos, deprimidos, com tudo que aconteceu recentemente, né? Tudo que a gente apostava, que as fundações eram fortes, que nós íamos resistir, quer dizer, isso caiu profunda e rapidamente, quando a gente nunca esperou que fosse assim, né? E aí, de repente, vem a possibilidade de uma ofensiva, e aí a gente ficou na defensiva, e quando surgiu essa possibilidade de ofensiva, fomos para cima, organizadamente, com massa, né? Com pressão, com ocupação. Mas agora, aparentemente, essa greve geral de amanhã já é uma greve geral mais complexa. Porque bastou dar uma luzinha no fim do túnel, já começaram os nossos problemas, né? Então, já tem central que não vai participar, porque vai preferir fazer a discussão sentadinha lá com o governo. Já tem central que está, mas não está, porque não pode dizer que não está, mas ao mesmo tempo não está efetivamente. Já tem uma discussão se era só greve geral, se é junho de lutas. Ou seja, a gente nem bem conseguiu colocar a cabeça para cima d'água e já está começando a dar raquetada um no outro novamente, né? Então, a dúvida que se coloca hoje é se essa greve de amanhã vai conseguir efetivamente o mesmo impacto que a gente conseguiu na greve geral anterior. Seria muito importante, nesse momento, que ela fosse, mas há uma dúvida forte no ar de que talvez não seja. Enfim, o percurso não vai ser fácil, mas ele também nunca foi, né? Ficar achando que vai ter um percurso fácil, historicamente a gente nunca viu isso, né? Isso não tem novidade. E este momento, por óbvio, como todos os outros, vai passar. É importante a gente pensar isso também, porque a gente também está sempre... É só a PEC que é do fim do mundo. O nosso mundo não vai acabar assim, né? A gente vai continuar aí. E, por óbvio, trabalhadoras e trabalhadores vão construir, como sempre fizeram, e eu tenho plena confiança nisso, seus instrumentos de organização e mobilização, seja na empresa, seja no bairro, seja na universidade, né? E acharão os caminhos para enfrentar as adversidades do mundo do capital, e como já fizeram de forma luminosa, aliás, estamos comemorando 100 anos disso, transformar o mundo do capital. Então, obrigado, rapidamente e esquematicamente, era isso. Eu esqueci de arrumar. Pode. É IESP, alguma coisa assim, IESP, palestra de hoje. O nome de hoje é... Posso?
Reforma trabalhista em Você pode ir, pode te ver. Não tem muita coisa não. Aqui passa aqui, né? Tá bom. Então, tá bom. Boa noite para todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês no primeiro seminário do Núcleo. E como professora de Direito do Trabalho, a minha contribuição vai ser bastante diferente das que me antecederam, e bastante diferente, embora compartilhando de inúmeros pressupostos dessa análise. A minha fala, ela se chama Reforma Trabalhista em Tempos de Exceção, com uma análise específica do PLC 38 de 2017. Eu não sei passar isso, realmente eu acho que eu vou pedir para você passar, porque eu não sei se eu vou... Aqui não passa. Ó. E a argumentação que eu vou desenvolver é uma argumentação baseada na obra do professor Antônio Casimiro Ferreira, sociólogo português, que trabalha o contexto de austeridade como gerador de um processo que ele denomina o direito do trabalho de exceção, com alguns paradigmas que invertem a lógica tradicional do direito do trabalho. É claro que os pressupostos da minha fala obviamente que envolvem uma compreensão teórica de um contexto de crise política institucional, onde a exceção é normalizada por um golpe, também amparada num discurso de crise econômica e que tem discursos e atores específicos que produzem produzidos por um contexto no qual o neoliberalismo produz e é produtor de uma democracia supérflua, no qual há uma imunização do mercado à democracia e o contexto do direito de trabalho de exceção, ou a proposta de direito de trabalho de exceção, ela se configura exatamente como um modo de imunização do mercado à democracia, num processo que já foi aqui muito bem trabalhado e, portanto, eu compartilho dele, da lógica de uma desdemocratização com uma ampliação de desigualdades. Daí porque o argumento que eu trabalho é que o PLC 38 ele é um modo de organização dessa desigualdade, um modo de organização de um mercado que atua no processo de desdemocratização, ampliando as desigualdades e radicalizando as diferenças brasileiras. O processo de austerização, e, portanto, também o contexto e os pressupostos com os quais eu trabalho, envolve, obviamente, aqui já foi dito, o rompimento do pacto democrático, a institucionalização da excepcionalidade, a disseminação do medo e da incerteza, ou seja, não há outra saída possível, a temporalidade da exceção, então uma lógica de urgência e relevância que modifica o modo de estabelecimento do direito e o modo também de processamento das regras jurídicas, então o tempo do direito se altera, amparado também numa jurisprudência de austeridade, ou seja, a presença de uma corte, e no caso o Supremo Tribunal Federal, que atua ele próprio como um ator de reformas e também um garante dessas reformas, validando, constitucionalizando e garantindo a implementação dessas políticas de austeridade. Eu hoje não vou falar sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, embora pudesse falar, já falei em outros momentos, que tem sistematicamente validado as reformas trabalhistas, ampliando as possibilidades de desconstrução do direito do trabalho e também, no contexto específico da austerização recente, validou os cortes orçamentários da LOAS à Justiça do Trabalho, reduzindo claramente o papel e as possibilidades de atuação da Justiça do Trabalho, e aqui no Rio de Janeiro, inclusive, chancelou recentemente uma decisão da última semana, numa ADI, a impossibilidade que o Tribunal de Justiça e o TRT tem de exigir cumprimentos salariais por parte do Estado. Então, uma validação dessas políticas. E, portanto, hoje, aqui, a partir desses pressupostos, são pressupostos nos quais há um decisionismo judicial que ampara um constitucionalismo neoliberal e, portanto, que busca um processo de desconstitucionalização fática e jurídica da Constituição de 88 e do Estado de Bem-Estar Social, ou seja, daquilo que se pensou, ou das promessas que a Constituição de 88 trouxe na arena social, é que nós vamos trabalhar. Agora, eu optei especificamente
por trabalhar essa temporalidade da exceção e o PLC 38. Por quê? Especificamente porque existe um conjunto de medidas de austeridade, e aí dentro dessas medidas de austeridade, dentro dessa lógica de urgência e relevância, que muda o modo de legislar, não há tempo para o direito, não há tempo para a reflexão, e, portanto, até o mecanismo legislativo é diferenciado, o retorno das medidas provisórias à cena pública, e também uma mudança do próprio processo legislativo com uma comissão especial na Câmara. Então, nós temos aí de medidas de austeridade não só a emenda 75, a chamada teto de gastos com o novo regime fiscal, a PEC ainda 287 da reforma da Previdência, e no campo da reforma trabalhista, o que eu vou trabalhar aqui hoje é basicamente o PLC 38, que foi fruto de uma mensagem que vem em novembro do ano passado, então muito rápido essa tramitação. Essa mensagem, ela é uma mensagem do governo que pretendia e pretendeu estabelecer mudanças fundamentais, sérias, em 6 artigos da CLT, e é basicamente esse texto, regime de tempo parcial, férias, estabelecendo o negociado sobre o legislado do ponto de vista de uma mudança do sistema da negociação coletiva, então uma ampliação temática da negociação coletiva, e também uma mudança no regime da terceirização, estabelecendo uma ampla terceirização. Mas também, além disso, e além dessa mensagem de novembro, a chamada reforma trabalhista do governo Temer, estabelecida por 3 medidas provisórias, e já um retorno e um resgate de um projeto de lei da época do Fernando Henrique, que é aprovado e foi promulgado agora no dia 31 de março de 2007, com a lei da terceirização, a lei que amplia o trabalho temporário. Então, são basicamente esses os diplomas normativos que nós podemos definir, inclusive com limitação de benefícios previdenciários, multidão de perícias, com inúmeros incentivos fiscais e salariais aos peritos do INSS para conceder, para realizar perícias e conceder altas. Uma institucionalização do Daniel Blake, da situação que vocês viram no filme aqui no Brasil. Então, uma mudança do seguro-desemprego, uma mudança no FGTS e, particularmente, o PLC 38, que é a reforma trabalhista que hoje está tramitando, que se transformou dessa mensagem que mudava 6 artigos na CLT numa emenda que é quase uma emenda jabuti, que é isto aqui que vocês veem, que é o PLC 38, no qual se estabelece uma reestruturação paradigmática do direito do trabalho, com alteração de 98 artigos da CLT, introdução de 6 novos capítulos, revogação de 17 artigos da CLT, uma segunda reforma já da lei aprovada em 31 de março, então veja, uma temporalidade, uma insegurança jurídica, uma proliferação de textos normativos, modificando já a lei da terceirização, que me parece que não deu conta do furor reformador, e também uma alteração da legislação previdenciária, inclusive para dificultar a inclusão de pessoas com deficiência na empresa. Então, nós temos aí o que é chamada temporalidade de exceção, no qual introduzem as medidas de austeridade ultraliberal no Brasil com o paradoxo da soberania, a temporalidade de exceção e a jurisprudência da austeridade. Então, veja, é uma disseminação de uma racionalidade jurídica pautada na urgência, na relevância, sem os pressupostos claros e teóricos e constitucionais do que seja uma medida provisória. Então, veja aí toda uma gramática de desconstitucionalização, de descumprimento claro das regras constitucionais. Então, a institucionalização da excepcionalidade se dá também pelo rompimento do pacto democrático com a utilização indevida das medidas provisórias. Diga-se de passagem, apesar desse PLC está aí em tramitação, o próprio projeto, o próprio parecer do senador Ferraço e o dito acordo negociado com alguns dos senadores trabalha numa lógica também da demissão do próprio legislador quando para garantir a urgência, se renuncia à mudança e ao acatamento de algumas emendas de senadores propondo vetos. Então, nós temos aí uma demissão da figura do próprio legislador. E circula hoje, estava aqui já analisando, o texto de uma medida provisória, que é um texto de uma medida provisória que foi apresentada pelo governo federal para as centrais sindicais, com algumas mudanças já nesse PLC que seria aprovados,
uma tentativa, de um lado, de evitar a greve geral, mas, por outro lado, também de conseguir alguns votos no Senado com alguns pontos, né, específicos que foram colocados naquele projeto. Então, o texto da medida provisória, eu não vou avançar sobre ele hoje, mas a gente pode, na hora do debate, falar um pouco sobre ele. Que reforma é essa, né? Essa é uma questão importante e a minha fala aqui hoje vai se concentrar diante, obviamente, dessa profusão de textos, de mudanças, em 3 eixos de análise. O primeiro eixo de análise é a reforma e as repercussões possíveis na atuação dos sindicatos. O segundo eixo de análise são as reformas possíveis e a atuação e os seus impactos no sistema de justiça, particularmente do seu trabalho. E o meu terceiro eixo de análise é a minha compreensão de que essa lei, e aí é o meu argumento central, nós não estamos aqui numa reprodução das medidas de flexibilização dos anos 90, nós estamos num processo muito mais aprofundado, de absoluta desregulamentação, nós temos que entender as especificidades desse momento, nós não estamos apenas no liberalismo, nós estamos no ultraliberalismo conservador, no qual, aqui, basicamente, aí, o último eixo de análise, nós temos a empresa como centro de produção jurídica e, portanto, uma lógica de uma lex mercatória. Então, são esses 3 eixos de análise que eu vou trabalhar com vocês, e, portanto, o deslocamento da esfera da regulação jurídica não se dá apenas da lei para as negociações coletivas, mas, basicamente, da lei para os contratos individuais. Há uma individualização profunda e, portanto, um deslocamento da arena da regulação jurídica, não só do público para o privado coletivo, mercado como se entende nos modelos contratuais ou modelos normativos versus contratuais, mas sim uma contratualização absurda e, portanto, o deslocamento da esfera não apenas para o contrato coletivo, mas para a empresa. Bem, quando falamos das reformas e os novos desafios para os sindicatos, eu trabalho com 3 eixos de análise, 3 eixos de mudanças. As mudanças no sistema de negociação coletiva, as mudanças na autonomia sindical e as mudanças nas capacidades de fiscalização dos sindicatos. Nós temos aí no campo do sistema de negociação coletiva uma tentativa de estabelecer um sistema de barganha, reduzindo para baixo a possibilidade da negociação coletiva. Então, é uma inversão da função da negociação coletiva, no qual a negociação não seria mais um instrumento de aquisição de direitos, mas sim de perda de direitos. Daí porque fala-se da ampliação da capacidade derrogatória dos acordos e convenções, o fim da ultratividade das regras, ou seja, necessariamente, obrigatoriamente, por essa proposta, uma temporalidade dessas regras, os acordos não valeriam mais do que 1 ou 2 anos, o afastamento da primazia das convenções coletivas que são feitas pelos setores, pelas categorias econômicas, pelos acordos coletivos. Então, nós temos aí uma tendência também de descentralização, de pulverização negocial e, por fim, o afastamento do dever de negociar coletivamente as dispensas coletivas. Esse conjunto de características do sistema de negociação coletiva demonstram que não se pretende fortalecer a negociação coletiva ou que se pretende deslocar da lei para a negociação coletiva. O que se está fazendo aqui é um deslocamento formal, porque, na verdade, a negociação coletiva ela é completamente desarticulada. E, portanto, em sistemas fundamentais se suprime essa exigência, como, por exemplo, no caso das dispensas coletivas. Não sei se vocês se lembram, se construiu, embora o ordenamento jurídico brasileiro não estabeleça, nos últimos anos a jurisprudência construiu um entendimento segundo o qual, em caso de dispensa coletiva, caso Embraer, caso Webjet, etc., deveriam as empresas negociar anteriormente uma possibilidade alternativa com os sindicatos antes de proceder a essa dispensa. O segundo eixo da análise é a questão da autonomia coletiva, da autonomia sindical. Veja, nós temos aí uma concepção de um abstencionismo liberal. As 2 propostas estabelecidas, a representação local de trabalho, que, segundo o parecer Ferraço, ele propõe, sugere o veto. Então, portanto, muito provavelmente isso não passará. Um possível veto indicado pelo senador Ferraço já aponta que não terá representação dos locais de trabalho, mesmo essa representação do local de trabalho não sendo sindical. E uma alteração do sistema de contribuições sindicais. O projeto, ele aponta para o fim do imposto sindical. A medida provisória que circulou de ontem para hoje, ela aponta para a criação de uma contribuição de assistência e negociação coletiva que reproduz, na mesma lógica
lógica do imposto sindical, mas, todavia, desde que negociada. Então, há também aquela diferenciação das contribuições para os sindicatos, para as federações, para as confederações, e preserva também uma contribuição negocial para as categorias econômicas. Todavia, não é da lógica para filiados e não filiados dos sindicatos, mas não é da lógica da contribuição sindical obrigatória, porque ela está dependendo de uma negociação coletiva. E uma redução das capacidades de fiscalização dos sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos homologam as rescisões contratuais, ou seja, ao fim de um contrato de trabalho, é necessário uma ida ao Ministério do Trabalho ou ao sindicato para a conferência daqueles valores. E, apesar disso, nós temos essa fraude estabelecida, essa judicialização excessiva das relações individuais de trabalho no Brasil. E também há uma criação de um termo de quitação de obrigações trabalhistas. Então, na verdade, essas características próprias, e peço perdão por estar descrevendo propostas legislativas, mas me parece que é a contribuição que eu posso dar para esse debate de vocês, ou seja, é um projeto de claramente estabelecimento de um direito penal mínimo. O mercado, basicamente, passa a ser ele o ator principal da regulação. Então, o projeto de se criar uma regulação não mercantil, que está na base do próprio direito do trabalho, ele vai se esvaindo, e, basicamente, aqui há um enfraquecimento do sistema de negociação coletiva. Então, me parece que a reforma ela não fortalece os sindicatos, ela cria novos desafios para os sindicatos enfraquecidos, pulverizados, com um sistema cada vez mais descentralizado e sem capacidades econômicas. Para o sistema de justiça, ou seja, para a Justiça do Trabalho, o contexto é particular. Esse contexto é particular, seja porque, como nós sabemos, há uma judicialização das relações de classe no Brasil, o conceito do professor Adalberto, inclusive, há uma contestação das regras trabalhistas e uma disputa sobre essas regras no judiciário, embora haja um crescimento das ações coletivas e embora, obviamente, que todos esses discursos, eu parto do pressuposto que vocês sabem, que essas críticas ao número excessivo de ações que existem no Brasil são críticas desprovidas de fundamento e de base empírica também, quando se fala dessas comparações, sem nenhuma base empírica sobre o número de processos no Brasil em comparação com os outros países. O fato é que nós vivemos num contexto no qual há um discurso de deslegitimação da Justiça do Trabalho, apontando para o seu fim ou apontando para uma outra Justiça do Trabalho, para a criação de uma outra instituição, me parece, é uma reconfiguração dessa instituição. Esses discursos de deslegitimação da Justiça do Trabalho vêm de vários setores, do próprio Supremo Tribunal Federal, mas também dos pareceres legislativos. O parecer do senador Ricardo Ferraço fala de populismo judicial, fala de fraudes hermenêuticas, fala de jurisprudência sentimental, diz que a Justiça do Trabalho tem juízes que atuam com uma linguagem panfletária, ou seja, totalmente o parecer é um ataque à própria ideia da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, nesse contexto no qual há uma deslegitimação dessa instituição, e aí é importante dizer que, obviamente, que existe um conjunto de trabalhos que demonstram os limites da Justiça do Trabalho, que demonstram exatamente como a Justiça do Trabalho também historicamente atuou, como uma instituição que atuou para a flexibilização da jurisprudência, demonstrando também que nem sempre a Justiça do Trabalho é um garante dos direitos. Todavia, nós estamos num momento específico no qual aquela instituição que foi o ator da flexibilização nos anos 90 tem hoje um outro papel nesse contexto histórico, no qual o Supremo atua, o Supremo assume esse papel de ser um ator da flexibilização, da desregulamentação, e a Justiça do Trabalho se transforma, nesse momento histórico, numa instituição fundada numa lógica de uma racionalidade material substantiva de preservação e de garante desses direitos. Então, é importante observar que há, nessa reforma, uma, digamos assim, uma reação à atuação do sistema de justiça,
e que se dá em 4 âmbitos, ao meu ver. Né? No âmbito da reação à jurisprudência, quer dizer, vocês sabem que a jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais, e isso atua, né, na conformação dos direitos materiais, ou seja, dos direitos substantivos do trabalho, uma reação à efetividade do processo, ou seja, dos mecanismos de garantia, né, do cumprimento das decisões, uma redução do acesso à justiça, ou seja, da acessibilidade e da própria arena decisória, então uma redução da possibilidade dos trabalhadores, seus sindicatos, da cidadania irem ao judiciário para pleitear direitos, e uma restrição profunda à capacidade hermenêutica dos julgadores. Emergirá alguma justiça do trabalho dessas reformas, ou qual justiça do trabalho emergirá dessas reformas, é um problema de pesquisa que certamente, caso aprovada a reforma, estará na pauta das discussões do campo das pesquisas jurídicas contemporâneas. Eu não vou, obviamente, aqui explicitar para vocês o conteúdo, né, dessas reações à jurisprudência, apenas citar algumas dos temas aqui tratados. Vejam, nós no campo trabalhista, e mesmo no campo mais interno, claramente, judicial, a reforma tem sido apontada como uma reforma interna, né? Muitos dos atores dessa reforma são atores judiciais, são juízes. Quando vocês, apontando e apanhando claramente o parecer da Câmara dos Deputados, nós encontramos ali os nomes dos juízes que atuaram e que redigiram esse projeto. E além desses juízes, né, são juízes em minoria, são juízes muito ligados à presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos também uma clara demonstração de que, e vários indícios de que essas propostas, elas são propostas do setor bancário, das confederações patronais e de setores muito delimitados da advocacia patronal. E por que isso? Porque existem temas que são trazidos, né, nesse conjunto de mudanças, que são temas basicamente discutidos no âmbito de processos, que não eram temas públicos a serem discutidos, eram questões que muitas vezes estavam absolutamente superadas na doutrina trabalhista há 20, 30, 40 anos, e que, portanto, há uma estratégia delimitada de reação jurisprudencial. Então, temas como equiparação salarial, horas em tiner, tempo à disposição do empregador, enfim. Eu não vou aqui discutir com vocês todas essas questões, apenas não temos tempo para isso, mas apenas que vocês possam entender que realmente, do ponto de vista do projeto, ele é uma reação a uma jurisprudência trabalhista construída nos últimos anos, fruto, muitas vezes, de mudanças normativas que não são do próprio direito do trabalho, mas que são mudanças do campo do direito civil, como, por exemplo, as reparações morais, as reparações por danos, fruto de reformas constitucionais, como, por exemplo, a reforma do próprio judiciário, que fez 10 anos há pouco, e essa reforma do judiciário estabeleceu uma nova competência para a justiça do trabalho, inclusive na ampliação de acidentes de trabalho. Então, fruto do novo Código Civil. Diga-se de passagem, essa reforma, ela reciviliza o direito do trabalho. Ela estabelece como princípio, os princípios do direito civil sendo aplicados ao direito do trabalho. E eu acho que vocês sabem claramente o que significa a ideia da igualdade, né, da ausência de uma desigualdade estrutural dessas relações, exceto quando se fala sobre reparação de danos. Porque o princípio básico do direito civil brasileiro é a proteção contra os danos e a reparação integral. E aqui não. Neste caso, especificamente, no caso da reparação de danos, a lógica é não se aplica o direito civil e que se cria uma normatividade trabalhista tarifando. O que é isso? Estabelecendo limites mínimos, máximos e médios para indenizações por danos, monetizando qualquer e toda a possibilidade de danos morais, patrimoniais e acidentários. Então, há aí uma lógica da inversão do direito e do direito do trabalho. Há uma redução
Não, eu acho que essa era a anterior, eu acho que eu inverti aqui o PowerPoint. Você volta aí, obrigado. Enfim, há uma redução do acesso à justiça previsto, né? Essa redução do acesso à justiça se dá através da institucionalização do conjunto de acordos individuais. O conjunto de acordos particulares. As partes poderão negociar particularmente e levar o seu trabalho para uma mera homologação de uma autoridade judiciária que vai dar segurança jurídica. A lógica aqui é a segurança jurídica para os mercados. E o discurso da segurança jurídica para os mercados está completamente sendo institucionalizado. 5 minutos. Você passa para mim, por favor. E apenas para dizer, também reduz a gratuidade de acesso ao seu trabalho, estabelecendo uma lógica, que é uma lógica hoje, apenas sobre essa questão do acesso à justiça, privilegiando uma lógica que é interna à parte dos novos juízes e contamina uma nova geração de juízes, que é a lógica da litigância de má-fé, como se parte fundamental dos direitos discutidos não fossem direitos sonegados, mas fossem direitos construídos. Eu não vou falar sobre os mecanismos de efetivação, acesso à justiça, mas gostaria de destacar a questão da redução da capacidade hermenêutica dos julgadores. É claro que, num contexto de golpe, e num golpe que muitos chamam, para além de parlamentar, também judiciário, a desconfiança em relação aos juízes é séria, grave e correta. Mas é bem verdade também, seja dita, na minha opinião, que, do ponto de vista da justiça do trabalho, nós temos aqui uma busca de uma redução de uma capacidade hermenêutica desses julgadores, tentando claramente, e há uma regra de que não podem haver súmulas que não restringam direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Algo impossível do ponto de vista de uma atividade hermenêutica, porque toda atividade interpretativa, ela necessariamente institui e constitui sentidos. Então, aqui há uma proibição para a atuação da justiça do trabalho, inclusive uma proibição de controle das negociações coletivas, vinculando os juízes à lógica do direito civil e ampliando o poder das cúpulas judiciais e ampliando o controle dessas cúpulas sobre os juízes. É importante dizer, então, que do ponto de vista do sistema judicial, pretende-se estabelecer uma normatividade de controle que restaure às empresas o poder de dizer o direito e de não ser controlada pelo direito e pelo sistema público. Daí porque a privatização desse centro se dá, seja pelo afastamento ou limitação da justiça do trabalho, e seja pelo estabelecimento de uma lógica da lex mercatória. Então, o direito do trabalho aí, ele estabelece, ele reorganiza o mercado em outros termos, e, portanto, eu não gostaria apenas de falar da terceirização, porque é um tema que vocês já conhecem, de como o direito se torna um organizador das desigualdades, mas aqui, nesse projeto, claramente, de individualização, o centro da produção jurídica é claramente a empresa. E parece que há um deslocamento dessa arena, a empresa como centro de normatividade. Por quê? Porque ela define tempo de trabalho. Então, há uma flexibilização enorme do tempo de trabalho. O banco de horas não precisa ser negociado com os sindicatos, ele pode ser firmado diretamente com as partes. Há uma definição sobre tempo à disposição, é a empresa que fixa o que é tempo de disposição ou não. Há uma ampla liberdade sobre tipos de contrato, algo que nós chamamos aqui de uma multiplicidade contratual. Essa multiplicidade contratual faz com que a empresa possa ela optar por pacotes de normas, algo que o Supiô chamou de um darwinismo normativo, porque o gerador de um darwinismo normativo, a partir do momento em que a possibilidade de escolhas e uma mercadorização do direito, e a análise que ele faz, então não é mais apenas o trabalho que se torna uma mercadoria, é o direito ele próprio que se torna uma mercadoria a ser escolhida, comprada e vendida num pacote de normas a ser selecionado, que a empresa ela define qual é. Então, aqui nós temos, por um conjunto de tipos de contratos diferenciados, definição sobre salários. Então, aqui, o discurso da austeridade como, e aí já chega ao final, desculpem estar me alongando, o discurso da austeridade como contenção de gastos cai, porque aqui, basicamente, é a empresa que vai definir o conceito de salário, porque todas as gratificações, benefícios, todas essas
os chamados penduricalhos deixam de ter natureza salarial e, portanto, não tem mais base para contribuições, para a Previdência, e mesmo assim há uma discussão sobre a questão do imposto de renda. Então, cai a arrecadação fiscal. Cai a arrecadação previdenciária e a empresa passa a poder definir completamente a sua regra de salário, com planos de cargos e salários, com regras que limitam a igualdade. Então, diminui a possibilidade de controle sobre discriminação. Estabelece a possibilidade de criação de discriminações e ampliação de discriminação salarial. O local da prestação laboral também é definido pela empresa. A partir do momento, hoje já mas a partir do momento em que se estabelece um teletrabalho, longe de qualquer regulação de direito comparado sobre teletrabalho, se estabelece que as regras, os equipamentos necessários à consecução do trabalho são de responsabilidade do empregado. Há todo um deslocamento dos custos da atividade produtiva para o empregado no deslocamento sobre o tempo e o local do trabalho. Se a empresa também quiser se recolocar em outro lugar, não terá que pagar o chamado horas itinere, o tempo à disposição do empregado. Então, vejam, me parece que, embora o discurso inicial seja ampliar o deslocamento para a negociação coletiva, no meu argumento, nós não temos isso. Nós temos o enfraquecimento dos sindicatos, uma individualização. Passa para mim, uma individualização. Passa essa. Pode passar. Passa mais também. Passa mais uma. Sim, nós temos uma individualização crescente dessas relações. E terminando, que direito do trabalho surge que direito do trabalho surgirá dessa medida? Bem, alguma coisa que nós podemos chamar, e com o Antônio Casimiro Ferreira, de direito de trabalho de exceção, ou seja, um direito de trabalho que está amparado num desequilíbrio sistêmico. Então, o direito de trabalho tradicional, ele tinha uma ambiguidade constitutiva, ele organizava uma racionalidade material de organização da produção, constituía o capitalismo, mas também estabelecia algum grau de proteção, diminui a possibilidade do direito social atuar como mecanismo de coesão social. Há uma redução do princípio da proteção, o sujeito protegido se desloca da pessoa do trabalhador para a empresa, novo sujeito de direito. Basicamente, há uma ampliação dos poderes do empregador, há um resgate dos poderes privados que haviam sido controlados pelos sindicatos e pelas instituições. Há uma inversão paradigmática do direito do trabalho. Essa inversão paradigmática, assentada num discurso de modernização, não é, obviamente, modernização, porque qualquer mudança de modernização do direito passa necessariamente pela regulamentação da Constituição. E, para terminar aqui, não se regulamenta os temas da Constituição, ao contrário, se desconstitucionaliza a Constituição. Daí porque amplia-se as funções econômicas e de controle social, estabelece, volto a dizer, um processo de mercadorização do direito. O direito, ele próprio, se torna uma mercadoria na demissão de uma axiologia própria. Então, nós temos aí uma balcanização dos contratos e, claramente, um projeto pelo qual o direito do trabalho deixa de ser o seu contrário, deixa de ser ele nas suas funções originárias. Me parece que eu serei uma professora de paleontologia jurídica e não mais de direito do trabalho.